Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre misticismo e miticismo, ou miticismo e misticismo. Fica a seu critério e eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, eu tenho relutado em gravar esse tema, embora eu tenha proposto. A gente vem ensaiando falar sobre isso já há o quê? 2 programas, Ferreira? Acho que uns 2 ou 3 programas, né? Pelo menos 3 semanas aí. Pois é, mas aí o Alexandre falou, Pedro, tome vergonha nessa sua cara lisa, que não é tão lisa, e faz o favor, vamos gravar aí então miticismo e misticismo, e cá estamos, nós estamos gravando esse programa, Alexandre, em junho de 2022, e é importante a gente lembrar alguns contextos do que aparece, do que acontece, são bem frescos a essa data, mas você consegue procurar aí na internet, se você tá ouvindo mais à frente, você consegue achar essas referências do que a gente vai falar aí mais à frente. Bom, Alexandre, é isso que eu tenho pra falar de introdução. Temos o jogo e o jogo é vosso. Vamos lá? Vamos. Qual é o jogo, Vamos Alexandre? nessa. O jogo é um teste do BuzzFeed, pra não perder o costume. E o nome do teste é: você sabe o que é verdadeiro ou falso sobre o uso da máscara? Rapaz, isso é perigoso. Sinceramente, não sei do que se trata esse jogo, mas procurando jogos, eu o encontrei e falei assim: Pedro, eu acho que é pertinente. É pertinentíssimo. Olha, eu vou gabaritar nesse teste. E se não gabaritar, eu sei que eu terei problemas muito sérios em casa. E por que é pertinente? Porque é bom ressaltar aqui em letras garrafais: a pandemia não acabou. Exatamente. Continue utilizando máscara. Mantendo o distanciamento, se possível, ficando em lugares ventilados. Não é essa brincadeira toda que tá todo mundo tentando passar. E as medidas de uso de máscara foram não recomendadas, essa é a verdade, né? Ou foram liberadas, não foi? Não deixou de ser recomendado. Foi liberado o uso de máscara por decisões eleitoreiras. E aqui em São Paulo, de onde falamos, quem assim o fez não vai ser nada, nem candidato a presidente. Então, assim, lembre-se, esse cara passou, as máscaras deveriam continuar e muita gente que entrou nessa conversa pode estar muito mal de Covid, então tome sua vacina. A Letícia, dona patroa, diz sempre do triângulo de proteção, Alexandre, que é máscara, distanciamento, não, o quadrado da proteção. Máscara, distanciamento, ambiente ventilado e vacina em dia. Vem quarta dose. Vamos pro teste, Alexandre. Vamos pro teste. Pedro, se tiver alguma coisa muito esdrúxula, eu vou no contrário. Tá bom. Só pra gente ver o que vai dar esse teste aqui. A minha intenção nesse é gabaritar. Eu não posso errar. Por favor. Isso. Vamos lá. lá. A minha é zoar. Vamos lá. Primeira vamos lá, pergunta. Então. O uso de máscara aumenta a taxa de CO2 no cérebro? Falso. Não tem estudo comprovando isso. Aliás, aqui vai ser declarações de amor e carteiradas. Dona Patroa tem teve uma coluna publicada no UOL para desmentir uma suposta cientista de educação física dizendo que podia tirar máscara nas academias. E ela foi lá, organizou com um grupo de cientistas uma resposta que foi publicada no UOL. Então, é falso. Eu vou colocar verdadeiro aqui, porque de vez em quando eu fico com dor de cabeça porque eu uso máscara. Não é verdade, mas tá bom, vamos lá. Aliás, olha a próxima aí, Alexandre, ó. O uso de máscara causa dor de cabeça nas crianças e faz com que se recusem a ir para a escola. Falso. Aliás, antes de vir a resposta, é isso. Uma opinião de alguns psicólogos e pedagogos, se eu não me engano, não é? É isso. Olha, vou colocar verdadeiro, porque já vi criança se recusar a ir na escola porque tinha que usar máscara. Rapaz, eu ia pra escola, eu deixava de ir pra escola por coisa muito mais boba. Por qualquer coisa. Bobajaiada, né? Vamos lá, terceira, Alexandre.
É comprovado cientificamente que o uso de máscaras reduz a transmissão de coronavírus. Isso é verdade. É verdadeiro, reduz. Gente, é uma barreira. O vírus se dá pelo ar. Você bota uma barreira, lógico que é verdadeiro, mas lembrando, hoje eu vou usar para dar aula, né? Isso. Tem que tomar cuidado com o tipo de máscara. Se você usa uma máscara de tecido, ela tende a acumular mais umidade. É normal. Você fala, você expele gotículas, acumula umidade e acumulando umidade você facilita o trânsito do vírus. A proteção de uma máscara de tecido é muito baixa. Aí você pode dizer assim: mas lá no começo falava para usar de tecido. Lá no começo falava para usar qualquer coisa, porque não tinha nada. Hoje você pode comprar uma boa máscara PFF2, N95, ou a cirúrgica, que não tem tanta proteção, mas bem ajustadinha ainda, protege, e você vai estar mais bem protegido do que, por exemplo, uma máscara de tecido da senhorinha, que você às vezes paga 20, 15 conto e que dura menos, não é? E tem que lavar sempre se usa de tecido. Pronto. Pois é. Eu vou colocar a verdadeira, porque essa até eu vou ficar com vergonha de... Pois é, não dá, né, Alexandre? Não, essa não dá. Vamos Próximo, lá. Alexandre. Fungos podem se desenvolver dentro da máscara. Verdadeiro. Então, aqui eu tô agora corro um risco. Ela é verdadeira se você não lava a máscara. E você usa aquela máscara desde 2020, né? A mesma máscara. E eu vou te falar que tem, cara. No metrô tem gente que tá com a máscara aí desde o início da pandemia, bicho. Mas eu vou pôr falso, por quê? E aí, se eu não gabaritar, vai ser por isso. Levando-se em conta que a pessoa não está... que a pessoa está higienizando a máscara, usando direitinho, é falso. É falso. Não há tempo suficiente em uma jornada de um dia de crescer uma população de fungos. Não e você colher champignon da máscara. Pois é, fazer pizza depois. Eu vou pôr falso. Boa. Vamos lá. Aê. Vamos lá, vai tu. Bandanas e lenços não são tão eficazes quanto a máscara N95. Não, olha, repita. Bandanas e lenços não são tão eficazes quanto as máscaras N95. São tão eficazes. São tão eficazes. Mas a resposta é não são tão eficazes. Você já tava dando a resposta aí. Já. Bandanas e lenços são tão eficazes quanto as máscaras N95? Falso. Primeiro, cai no problema do tecido. Bandana geralmente é um tecido fino. Mas ele é triplo, mas ele é fino, é uma trama fina. O vírus é uma medida muito micro, né? Muito micro. A máscara N95, ela tem uma filtragem grande, lembrando que máscara tem que estar bem ajustada ao rosto. Não é para sobrar o espaço com o narizinho meio de fora, espaço na bochecha, espacinho no queixo, ela tem que estar bem vedadinha no rosto, não é? E a N95, Ferreira, ela tem todo um sistema. Primeiro, ela tem um sistema de estática, né? Ela tem uma manta ali de vidro, você manja disso melhor do que eu, que é de estática, ou seja, ela atrai as gotículas e tenta segurar, tem sistema de filtragem, ou seja, ela é N95 porque ela protege em 95%, não é? Você dá muito menos chance pro vírus. É isso. Então, falso. Eu tenho que colocar verdadeiro aqui, porque do ponto de vista da moda, bandanas e lenços são tão eficazes quanto a máscara. Barbudos, né, Alexandre? Piram nas bandanas, né? Piram na bandana. Lógico. Mas eu vou dizer pra você que, assim, pra mim que tenho barba comprida, a minha barba tá castigada, assim. Tá bem castigada. Porque eu uso... No trabalho eu uso PFF2, a N95. No metrô, que vai muito cheio, e porque eu tenho barba, eu me preocupo com isso. Eu uso aquela... A GVS Aero, que é... Olha eu fazendo propaganda aqui. Parece aquela máscara de gás, né? É uma máscara filtrante, mas porque ela prende bem na minha barba. Então, ela isola e veda melhor, né? Então, eu tomo todos os cuidadinhos. Eu peguei Covid num caso que eu sabia que ia pegar. A chance de pegar era grande, né? E foi por contato com pessoas. É isso, Alexandre. Feito aqui, saiu o resultado. Quanto você tirou, Alexandre? Eu tirei 1 de 5, manjando um pouco sobre máscara, você. Você está 100%
100% informado sobre o uso de máscara, mas tudo bem. O importante, ou melhor, você não está 100% informado. O importante é sempre buscar informações. Estuda, menino! Praticamente isso que o teste está dizendo aqui. O meu tá dizendo aqui, manjando tudo sobre máscara. Você tá bem informado sobre o uso de máscara de proteção. Além disso, é importante que todo mundo faça a sua parte para combatermos essa bactéria. Bactéria, filha da... Vamos pro tema. Escuta a ciência. Escuta a ciência. Aí, vou ganhar beijinhos extras por ter ido tão bem. O povo brasileiro é espiritual e místico, goste ou não goste a intelectualidade secularizada em geral, sem ou com tênue organicidade com os movimentos populares e sociais. O povo não passou pela escola dos modernos mestres da suspeita que em vão tentaram deslegitimar a religião. Para o povo, Deus não é um problema, mas uma solução de seus problemas e o sentido derradeiro de seu viver e de seu morrer. Ele sente Deus acompanhando seus passos, celebra-os nas expressões do cotidiano como meu Deus, graças a Deus, Deus lhe pague, Deus lhe acompanhe, queira Deus, Deus o abençoe. Geralmente, muitos ao desligar o telefone se despedem com fique com Deus. Se não tivesse Deus em sua vida, certamente não teria resistido com tanta fortaleza, humor e sentido de luta aos séculos de ostracismo social. Bom, você acabou de ouvir aqui um texto do Leonardo Boff, escrito no Instituto Humanitas da Universidade dos Sinos, em Natal, um texto sobre o povo brasileiro, um povo místico e religioso. Ele foi escrito em 2014. Lógico, nós vivíamos um cenário religioso bem diferente do que a gente vive hoje, um cenário político bem diferente do que a gente vive hoje, ou seja, uma situação totalmente diferente. Mas, Alexandre, permita-me alongar um pouquinho aqui, não muito. Pois não. Contextualizar algumas coisas de onde surgiu primeiro esse texto e também a nossa conversa de ontem e de hoje de manhã. De ontem o Alexandre me propôs um negócio no domingo, eu só consegui responder na segunda e hoje de manhã, terça, que estamos gravando, a gente alongou um pouco essa conversa online. O que acontece? O Alexandre me passou aí um link do podcast do Mano Brown, muito bom, por sinal, o podcast, em que ele recebe um Rabino Ventura, Gilberto Ventura. É um conhecido, um amigo que tenho, já participamos de projetos juntos, tocamos até em uma banda juntos. E não comentando sobre a entrevista, a gente falou sobre uma questão do Mano Brown, não é, Alexandre? Sim. E a gente vem percebendo nesse podcast do Mano Brown que ele vem pesquisando muito sobre religião. E aí a gente pode ter as nossas opiniões, a gente tem as nossas, e quem é a gente para falar bem ou mal do Mano Brown é a pesquisa dele. Mas a gente chegou esse aí não há o que se falar de Mano Brown. E tá bonito o Mano Brown, hein, Alexandre? Tá bonitão, rapaz. Tá um charme. E aí, a gente falava, bom, a gente tem que entender que o Mano Brown também tá nessa viagem de entender religião, porque ele tá tentando entender um pouco aquilo que é o público dele e o povo brasileiro. É isso. Não é, Alexandre? E ele tem essa sagacidade, isso é indubitável, de conseguir enxergar algumas coisas que muitas vezes até a gente não enxerga, políticos não enxergam, que é a vida ali do dia a dia, a vida do povo. E o povo brasileiro, eu acho interessante essa pesquisa do Brown e dá pra entender o sentido, o povo brasileiro é muito religioso. É um povo muito místico, muito religioso. E não importa qual a religião, não é? Lógico, você tem aí um número de ateus, um número de espiritualistas, agnósticos, mas o povo brasileiro em geral, até o ateu brasileiro tem um pé na crença, né, Alexandre? Ele tem alguma ateu, mística. Graças a Deus. Ele tem alguma mística. E aí a gente caiu nesse texto do Leonardo Boff, que fala do povo brasileiro como um povo místico e religioso. E é a partir daí que a gente quer falar de algumas cenas e de alguns cenários, não é isso, Alexandre? Pronto, falei demais. 3 minutos falando, bicho. Não, perfeito. Eu só vou retomar isso, né? Porque falar de Mano Brown, a gente não
a gente pode rasgar ainda mais uns 5 minutos de seda, né? Então eu vou... a minha parte aqui que me cabe. O Mano Brown já foi considerado um cronista, né, da periferia, né? E sem dúvida dá banho em muito antropólogo por aí, cientista político. E também, né, se a gente for falar de sociologia, de antropologia, de política, a religião tá no meio, né? E a gente chegava a essa conclusão, né, Pedro? A partir das falas do Mano Brown no Mano a Mano. Sim. Que um dos pontos que está pautando, né, e pautará as próximas eleições é a religião, né? Entender o brasileiro como esse homem e essa mulher religiosa é fundamental para você entender o futuro da nação brasileira, né? Dessa Constituição enquanto povo. E aí tem esse texto do Leonardo Boff, que a gente também pode dizer que tem os seus méritos enquanto estudioso do povo brasileiro. E o Boff é profético, ele é esperançoso ao dizer que essa nova espiritualidade que surgirá no Brasil, ela é sincrética, ecumênica e original. E olha, senhor Leonardo Boff, todas as vênias também aqui a Leonardo Boff, eu gostaria de acreditar, né? E eu diria que é uma via possível, mas eu diria que não é a única. Não é, Alexandre. Como eu falo, em 2014, o cenário era um outro. Você estava falando aí até da questão política, de se entender o Brasil. E a gente entende isso, por exemplo, em 2018, o atual presidente do Brasil soube usar muito bem, mas muito bem o discurso religioso, colar no discurso religioso para convencer as pessoas. Não é? A gente ouvia falar de pautas e ele usa muito Deus, não é? Usa a questão da família, ou seja, ele sabe utilizar isso muito bem. E o cenário em 2022, que é quando esse programa está sendo lançado, é totalmente diferente. E aqui eu também devo concordar contigo. O Boff apontou algumas coisas, como, por exemplo, uma religião, uma espiritualidade, um misticismo sincrético, ecumênico e original. Eu acho que em algumas coisas ele acertou, e em outras a coisa foi desvirtuada, no sonho e na esperança. Concordo contigo. O Alexandre aponta aí, né, num outro tópico dentro dessa pequena análise do artigo do Leonardo Boff, de que pode haver também, e já está havendo, de alguma maneira, um Talibã brasileira. Né? Eu vou fazer aqui uma junção disso. Que, em contraposição à espiritualidade sincrética na doutrina, ecumênica na prática e original na identidade, o Talibã a brasileira, ele é fundamentalista na doutrina, e aí você vê cada vez mais um número de evangélicos e neopentecostais que tinham uma liberdade doutrinal se apegarem na doutrina, e o pior, se apegarem em elementos doutrinais que pertencem à Igreja Católica e que já foram superados. Também o Talibã brasileiro, ele é absolutista na prática, só existe uma prática, um jeito. A gente já falou disso lá quando a gente falou de espiritualidade. E serviçal. Não serviçal. Aqui eu te pergunto, Alexandre, serviçal no sentido de servir ao próximo ou serviçal no sentido de servir a alguém específico? É nesse sentido contrário ao original, né? Então, uma espiritualidade brasileira... Servilista seria melhor, né? Então, se você pensar que o Boff tá sonhando com uma religiosidade, uma espiritualidade autônoma aí, tudo que a gente vê nessa espiritualidade e nessa religião de gabinete, sobretudo de gabinete político, é um certo servilismo, né, a interesses estadunidenses, a uma ideia mítica de um Estado de Israel, e ainda a uma visão eurocentrada que a gente herdou, né? Sim. Do catolicismo que veio nas caravelas, mas também, né, aquele que veio pelos aviões também via missionários aí do protestantismo.
E outra, né, Alexandre, esse servilismo vai além, porque isso é o macro, porque no micro, essa vivência, ela também é servil às lideranças religiosas. Opa! Você vê, assim, a capa do Le Monde Diplomatique de maio, é de maio ou é de junho, se eu não me engano, mostra uma ilustração muito bacana do Christian Soares, é um ilustrador brasileiro, mostrando ali as lideranças neopentecostais decidindo as eleições e decidindo na dúvida, não é? Porque essas pessoas têm um certo servilismo a essas figuras. Essas igrejas, elas são ligadas às figuras que as fundaram, não é? Não é como a Igreja Católica ou as igrejas evangélicas mais clássicas, né, que são ligadas a Jesus Cristo. Essas são ligadas aos seus missionários e fundadores. Isso também existe muito dentro da Igreja Católica, dentro de movimentos, dentro de novas comunidades, não é? Que são servis ao pai fundador. E aí o fundador também exige a obediência e tudo. Esse cristianismo é de fato bem servil e não serviçal. Aqui permita-me uma breve... Perfeito. Um breve adendo. Mas, Alexandre, na minha opinião, não vale muita coisa. Na minha opinião, a nova espiritualidade, ela é fundamentalista, porém sincrética. E eu vou provar isso nas cenas que a gente vai ver mais à frente, nas cenas que a gente vai colocar. Ela é ecumênica, mas ela é absolutista. É uma fusão dos dois, entendeu? E mais do que isso, ela é original justamente no conseguir engendrar muito bem o servilismo. Ela faz isso muito bem. Então, assim, o sonho do Boff, ele é verdade. A gente vive um cristianismo, aqui a gente tá falando de cristianismo, a gente teve um pequeno conciliábulo, né, Alexandre, antes do programa, Sim. Se colocaremos cristianismo ou não no título. Nós estamos falando de cristianismo, e o cristianismo no Brasil, porque é de onde a gente pode falar, ele é sim sincrético, porém fundamentalista. Vou provar. Ele é ecumênico, mas ele é absolutista. E ele é original no servilismo. Pra mim, Alexandre, ele é o sonho do Boff transformado num talibã brasileiro. Cê é louco, mano. A coisa ficou pior do que... Eu falei que eu não queria tratar desse tema. Ó, eu tive um pesadelo e o Pedro conseguiu mostrar que podia ser pior do que os meus piores sonhos. Pois vai por mim. Então, olha, eu vou discordar, Pedro, pelo menos a princípio, né? E vou chegar aqui, então, né, a defender, por exemplo, a ideia de fundamento, né? Vou provar porque o que você está chamando aí de fundamentalismo sincrético é a própria essência do fundamentalismo, né? E vou dizer que o problema também não é a ideia de absoluto, né? Mas é exatamente esse ismo aí, né? Que talvez também seja o grande problema aí do todo, né? E o absolutismo, ele nunca é bom em lugar nenhum, né? Sim. Mas de partida eu vou dizer isso: criticar o absolutismo não é negar a sua própria identidade, né? E esse é o grande problema aí que a gente tem enquanto a gente fala de tudo, né? E o problema dos heterossexuais homofóbicos, dos brancos racistas, dos defensores de bilionário. Defensores de bilionários, do católico que acha que fora da igreja não há salvação. Sim. É o nó é o nosso nó civilizatório, o nosso nó enquanto sociedade, é essa ideia de absoluto aí. Sim. Quando eu me refiro a esses termos, não é? Eu me refiro não à questão da raiz, mas àquilo que é a palavra, lógico, em outras vezes a gente já usou a questão do texto e da raiz semântica, mas aquilo que é o uso comum, não é? E aí falar de absolutismo e fundamentalismo no sentido negativo que a palavra carrega. Alexandre, eu acho que a gente poderia começar muito rapidinho, muito rapidinho, antes dos patrocinadores, eu acho que dá tempo.
tempo, com um elenco de cenas que mostra esse cristianismo sincrético, mas doutrinal, fundamentalista. Pode ser, não? Tá, pode. Vamos lá. Eu acho que a primeira cena, Alexandre, aconteceu recentemente em 2022, quando, já que a gente falou de defensor de bilionário, né? Quando o Elon Musk veio no Brasil fazer a ele negócio, né? Porque o que esse cara vem fazer é negócio. Esse cara quer dinheiro, ele só pensa em dinheiro. Aliás, é engraçado que é o liberal, né, Alexandre, que mandou todos os funcionários saírem do home office e retornarem para o emprego presencial, né? É o liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? E se as pessoas... E trabalharem no mínimo, isso ninguém se escandalizou, e eu me escandalizei muito, no mínimo 40 horas no escritório, no mínimo. Então, quer dizer, se você quer trabalhar 50 feito um escravo, você pode, tá liberado, mas no mínimo 40 horas no escritório. Quando esse cara veio aqui, a filha do dono do SBT postou uma foto, né? Eu não vou ler aqui a legenda, mas ela fez uma comparação, né? Ela é muito religiosa, muito ligada aí a essas novas comunidades cristãs. Não sei se a gente pode chamar de neopentecostais, eu acho que são essas novas comunidades cristãs. A gente teve essa conversa um pouco quando o Bibo esteve por aqui, não é? E ela dizia que existiu Noé, que construiu uma arca para livrar o povo e levar o povo para além do dilúvio. E que Elon Musk era o novo Noé de uma nova civilização. Cara, o alcance que essa moça tem é gigantesco. Gigantesco. E um monte de gente, eu fui olhar a foto, né? As pessoas concordam com isso. Cara, nada mais anticristão, ou nada mais que se coadune com esse cristianismo repleto de mítica, e que não é um místico, mas ele é mítico, porque ele vai criando uma mitologia própria, totalmente maluca, do que comparar Elon Musk com Noé e as pessoas ficarem de boa em relação a isso, não é, Alexandre? Então, Pedro, aí é que tá, né? Assim, o que é o fundamentalismo é o ponto também pra gente entender aí essa fala dessa mulher. Fundamentalismo. É duro, né, Alexandre? É duro, né, Alexandre? É duro, cara, porque dá vergonha. Dá vergonha. Dá vergonha, mas ela fala para milhões de cristãos. Milhões de cristãos. Ela é voz ouvida, ela é referência. Sim, ela é uma das herdeiras aí do legado, digamos, carismático de Silvio Santos, né? E coloca isso pro campo religioso. Sim. Então, a questão é que o fundamentalismo é por si, Pedro, superficial, né? Porque uma pessoa que se fundamenta na Bíblia, né, ela não pode ser chamada de fundamentalista, né? Uma pessoa que estuda a Bíblia, que vai estudar a teologia, né, que vai para os textos no original, essa pessoa ela está buscando fundamentos, né? Assim como alguém que vai pegar a doutrina dos pais da igreja, que vai pegar o catecismo e entender de onde vem os concílios ecumênicos e tal, para entender o que é a teologia cristã católica, você não pode chamar essa pessoa de fundamentalista. Fundamentalista, fundamentalmente, é a pessoa que fica na superfície do texto, né? Que dá uma pinçada ali numa frase, no caso dela, ela pinça um personagem, que é Noé. A mitologia em torno de Noé. E muito rasamente, né? Ela pega ali o nome Noé e esquece tudo que tá em torno ali e cola no Elon Musk e pronto, ela cria uma nova coisa aí eu diria, esse é um sincretismo de fato, mal feito, né? E oportunista. E a gente percebe aí esse fundamentalismo no sentido de o quanto ela é, digamos, mal intencionada, né? Porque o Elon Musk, assim eu entendi, né, a fala dela, seria um novo Noé
ao construir uma nave espacial para explorar um novo mundo. Mas espera, será que ela tá pensando que ela vai junto no barquinho? Porque ela acha. Quantas pessoas vão para esse novo mundo, né? Ela acha assim, Alexandre. Tanto que ela acha que se você assistir aquele documentário que fala a verdade, é um filme, mas ele é muito revelador da verdade, não olhe pra cima. Quem é que consegue escapar da catástrofe? Deus. Os ricos, não é? Ela certamente, se houver uma arca, ela consegue. Pela grana que tem, sim. E então a importância dessa galera tá pra... Não consegue, mas a importância dessa galera... Você sabe que o exoplaneta mais próximo tá... Ah, sim. Tá alguns milhares de anos. Mas na cabeça dessa isso é muito ridículo. Mas isso mostra o quanto isso é ridículo, Alexandre. Porque na cabeça dessa turma, já que você tem vergonha de olhar pra baixo, porque pra baixo há uma multidão de esfomeados, há uma multidão de sofredores, há um caos pra baixo, te resta olhar pra onde? Te resta olhar pra cima. Te resta imaginar, vai haver uma saída pra cima. Não, justamente mostra esse misticismo que é mítico e descolado da realidade. Totalmente deslocado da realidade, capaz de conjecturar que é possível uma maluquice como essa. E colocar esse cara como um Noé. Olha, bicho, não sei. E esse é um exemplo do cristianismo atual. Não é? Um cristianismo incapaz de olhar pro lado, porque a Patrícia Bravanel, não, ela tá bem em cima. Mas a maior parte dos cristãos que também ficam vibrando com isso, precisam olhar mais pro lado. Tem gente dormindo no chão na rua da tua casa. Estou certo disso, na rua da tua e da minha. Não é? A situação é grave. E nessa incapacidade a gente pensa em arca pra fugir pra outro lugar. Caramba, meu, a inundação tá do lado aqui. Noé já foi. Olha, bicho, eu fico pistola. Tô me segurando aqui, hein? Vamos pro despatrocinador. Vai, fala e vamos pro despatrocinador. Já anuncia antes que eu fique nervoso. Deixa eu falar aqui, né? Patrícia Bravanel, Elon Musk, qualquer um que esteja iludido aí, e aí quem puder também me corrija se eu estiver errado, mas ao que me consta, no atual estágio da ciência do planeta Terra, nós, se mandássemos uma nave para o exoplaneta mais próximo, talvez os filhos dos filhos dos filhos conseguiriam chegar lá nesse lugar aí, se fosse capaz de vida, sem a menor chance, né, da gente saber se essa empreitada iria ou não dar certo, né? Era um verdadeiro tiro no escuro. E nem tô falando que a gente não deveria fazer, mas eu acho mais sábio a gente cuidar desse planetinha azul que é o que temos aqui por enquanto, né? Do que aventar, vislumbrar qualquer coisa desse tipo, né? E assistam o documentário Não Olhe Pra Cima. Vamos pro despatrocinador. Mas a paranoia delirante desse povo aí, Alexandre, faz com que eles queiram olhar pra cima e pra frente, porque eles já acabaram com o mundo aqui e agora querem explorar outro, que é o pensamento quer estragar o dos outros. É isso mesmo. Vamos pro despatrocinador. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não sou. O homem que diz vai não vou, porque quando foi já não quis. O homem que diz dou não dá, porque ninguém dá quando quer. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não sou. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. A tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã do novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se canto de ossanha não cai, que muito vai se arrepender. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Vai chorar, vai, sofrer, vai, não vou
Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou, vai, 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 não vou, vai, 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 não vou, vai, 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 não vou. E no episódio de hoje nós estamos falando de misticismo e miticismo. E, bem, se a gente vai falar de miticismo, a gente tem que lembrar disso, né? Que nos dias de hoje, quando se fala de mito, nós estamos falando muito de pegar uma figura, né, uma personalidade aí, e santificá-la, endeusá-la, colocá-la num outro patamar diferente dos réis mortais humanos, né? E aí o Pedro citou um exemplo muito claro, né? Mas eu gostaria de puxar a brasa para nossa sardinha aqui e lembrar, Pedro, que no cristianismo católico a gente tem muito a veneração de homens e mulheres vivas, chamados de pais e mães fundadoras, né? Muito mais pai fundador, vamos combinar. Sim. Né? Então você vê o povo, porque o pai fundador falou não sei o quê. Porque o pai fundador, se referindo aí a homens e mulheres que criam uma nova comunidade, muitas vezes para fugir do esquema da paróquia, né? Porque na paróquia ele não pode mandar. Para criar um clericalismo seu, porque ele próprio reproduz todo o esquema clerical. João Batista Libânio já dizia isso. Ele reproduz todo o esquema clerical que ele critica e não se adequa dentro das suas pequenas comunidades. Pra uma meia dúzia ficar orbitando, né? Sim. Em torno dele. E aí você tem essa ideia do miticismo, né? Só não chama mito, mas o resto tá tudo ali. E a gente vê até onde essa sandice pode chegar, né? 2022 sim. Está muito claro. Pois é, e se você olhar, essa galera tá aí, não é? Patrocinando esse tipo de pensamento, né, Alexandre? Pois aliás, um parêntese aqui, o Papa Francisco deu uma espetada nessa galera recentemente, dizendo que deve se trocar, o fundador deve sair depois de 10 anos da fundação. Eu achei Perfeito. Isso, assim, muito bom, muito bom. E, de fato, porque acaba com essa personalização, não é, Alexandre? E isso a gente tem também dentro do nosso e dentro das nossas comunidades, e padres, cantores, e bispos, e popstars também, que se comunicam bem, e há toda uma indústria aí patrocinando tudo isso, não é, Alexandre? Vamos pra frente? Posso descrever duas cenas que se correlacionam, sim ou não? Manda ver. A primeira delas, Alexandre, surgiu aí na internet recentemente, de uma mulher deitada em cima da outra, e primeiro ela surgiu como uma fake news, há de se tomar cuidado, e eu lembro quando eu vi, eu falei, não, isso tá muito esquisito pra parecer que é verdade. Uma pessoa em cima da outra, de roupas, mas como em uma posição sexual, e dizendo que um pastor pegou uma mulher que estava com dificuldades em engravidar e fez os dois cometerem ali o ato conjugal em cima do altar, uma igreja evangélica protestante. Eu falei, olha, isso é muito absurdo, muito absurdo. E depois descobriu-se que era um ritual eram duas mulheres, não era um homem e uma mulher, a foto estava bem borrada, de transferência de saúde. Ou seja, alguém estava doente, a outra ia transferir a saúde. Um pouco ali, lembrando Elias, que deitou em cima do jovem, não é? São Bernardo de Claraval fez isso e tudo. Mas, no mesmo tempo, eu já vi um padre católico, quando eu exerci o ministério, me gerava alguma vergonha, um rubor, essa é a palavra. E agora continua me gerando pelas papagaiadas, essa é a melhor palavra que ele costuma fazer, mas vendendo um machado ungido de São Judas, Alexandre. Essas duas coisas são diversas, mas são muito parecidas, não é, Alexandre? Porque o Ferreira até pontuou aqui, é um ritualismo e uma manipulação daquilo que é uma tradição religiosa, né, bicho? Sim, exato. Você pega algo de uma tradição religiosa, né, que pode ser bíblica, pode ser como a ideia, né, da iconografia de São Judas com machado e tal. E aí você, como fez lá a filha do Abravanel, né, tira
tira do contexto e dá ali um novo significado segundo a sua vontade, né? Sem esse crivo teológico, né? Ah, poxa vida, eu tenho aqui um machado, né? E se eu falasse que esse machado aqui é o machado de São Judas e ungisse e dissesse que ele é sagrado e toma aí, gente, compra o machado ungido de São Judas que vai cortar os males da sua vida. Aí tinha um outro pastor lá que passava uma toalha fedorenta e suada e vendia porque era a toalha que o homem do Senhor, né? O homem de Deus tinha se secado. Veja, a questão está, eu acho que aqui, Pedro, a gente já começa a ver isso se desenhando, de você saturar o discurso religioso, né? Então, você vai usando as coisas religiosas de uma maneira tão banal que aquilo passa a ser qualquer coisa, né? Então, porque eu que tô falando, então tem esse valor aqui, né? E isso é péssimo, né? Se você for pensar em termos de tradição religiosa, isso é totalmente o contrário daquilo que é qualquer religião. Porque é algo da cabeça de uma pessoa sem o cuidado, sem o decoro da tradição que ela tá tirando aquilo. Sim. E outra, né, Alexandre? Eu não sei, dado o horário do programa, eu queria falar isso mais pra frente, mas eu acho que cabe falar aqui. E aí a gente passa pro outro. Nas religiões de matriz africana, existem lá os patuás, não é? Que você carrega e que te dá sorte, te dá proteção. Eu tô falando isso, assim, com um conhecimento muito rudimentar a respeito. Talvez você tenha um entendimento muito maior do que o meu, não é? Ou mesmo o passe que você costuma dar, não é? Que o pai de santo dá, a mãe de santo dá, ou o médium dá. E aí eu lhe pergunto, Alexandre, no que... E essa galera critica muito as religiões de matriz africana. Sim. Chamam-nos de demônios, chamam-nos de cultuadores de Satanás, chamam de um monte de coisa. Não é? Agora eu lhe pergunto, Alexandre, o que há de diferente nessas duas cenas daquilo que eles costumam criticar? Se o machado ungido de São Judas não pode ser um patuá também, mas não pode ser considerado como tal. Se o subir em cima de alguém para transferir saúde não pode ser considerado algo quase que mediúnico também, não é? Sim. Então, veja, essa manipulação de tradição não é só uma manipulação daquilo que é tradição nossa, mas é você se apropriar de tradições e elementos de outras religiosidades e de outras religiões e de outras linhas religiosas e colocar para si, não é? E colocar ali no seu panteão, na sua prática. Essa é uma realidade. Por isso que eu dizia que ele é sincrético, porém fundamentalista. Então. Não é? Porque ele vai se apropriando dessas coisas e vai criando um cristianismo cheio de mitos, mitológico, folclórico até. Eu acho que tem algumas coisas aí, Pedro. Por exemplo, quando as religiões de matriz afro faz um sincretismo a partir das imagens católicas, tem a coisa do o que dava pra fazer. Entendeu? Exato, era uma religião perseguida, buscando manter-se viva. Exato, aqui tem uma justificável. É uma questão de criptorreligiosidade ali, que tem alguns critérios, claro que com simplicidade, mas às vezes com certa sofisticação, inclusive, né, que circulava dentro de um grupo, né. Você tem também pessoas muito simples que faz alguma associação com algum objeto e aquilo passa a ter um sentido para ela de sagrado, né. Então, a senhorinha que tinha uma imagem de São Judas e sei lá, a imagem quebrou, mas ficou um machadinho ali. E ela guardou não, peraí, esse daqui é o machado, é o machado de São Judas e para mim tem um valor sentimental, um valor afetivo e um valor de devoção.
É legítimo. O ponto aqui a ser criticado, né, e crítica aqui no sentido mesmo de falar, apontar o erro, é alguém que está numa posição de liderança religiosa, que faz a manipulação de uma tradição por um critério que muitas vezes é mercadológico, né? Que muitas vezes o critério é enganar mesmo as pessoas para tirar proveito monetário disso, né? Então existe uma diferença, né? O seu patuá pessoal do simbolismo que você faz, ele tem valor para si, né? A partir do momento que você tenta de alguma maneira comercializar ou angariar poder sobre as outras pessoas, oferecendo esse patuá, né? Então aí a gente já pode começar a desconfiar, porque está sendo tirado do contexto da fé e da devoção das pessoas para motivos secundários. E repito, Ferreira, e é aí que está o problema, porque são essas lideranças que acabam criticando as outras religiões. Aqui está o meu ponto de crítica, está um ponto de inflexão que eu acho que vale a pena reforçar. Porque esse padre que vende o machado ungido, esse pastor que faz a transferência de saúde, são os primeiros a, nos seus púlpitos, chamarem as religiões de matriz africana, cujos elementos eles estão adaptando para eles, não é? De presença diabólica no mundo ou algo parecido. Acho que isso é importante, não é, Alexandre? Vamos seguir para frente, porque ainda dentro dessa questão, existe hoje, dentro desse misticismo mítico, não é? E cheio de fábulas desse cristianismo desse nosso tempo, que é o chamado profetismo. E não o profetismo daquilo que é o falar a verdade, ou mesmo a atividade profética dos profetas, mas o profetismo de adivinhar as coisas. Existe, eu vi no TikTok, né? Agora o TikTok é uma referência pra mim, um cara, não é? Um cara que começa a falar pra uma mulher um monte, eu não sei se eu falei isso num programa ou se eu falei pra você isso, já não lembro, não é? Mas ele põe a mão numa mulher e ele começa a falar umas coisas assim, tipo, muito genéricas, cara. Muito genéricas. Olha, aquela vitória que você tá chorando, você vai conseguir. E começa a falar e a mulher começa a chorar e ele diz assim, olha, esse homem é um profeta, ele é um ungido de Deus e ele agora, porque ele fez uma revelação a respeito da minha vida. O cara foi o mais genérico possível. E aí eu entrei na página desse cara, todas as revelações que ele faz são muito genéricas, muito safadas, muita safadeza, sabe? Muita safadeza. E mostra essa saturação e banalização do discurso, mais do que isso, o quanto eles banalizam aquilo que eles capturaram. Porque esse tipo de prática de pitonisa, né, de bidu e tudo mais, elas vêm dessas religiões reencarnacionistas, não é? Mesmo essas outras religiosidades. Isso não é muito comum da nossa religião, não é muito comum do cristianismo. Mas agora você tem um cara que faz uma revelação personalista, ele prediz o futuro, ele é motivacional e ele é ungido por Deus, quando na verdade é, de novo, é você cristianizar aquilo que é prática religiosa de uma religião que é totalmente alheia ao cristianismo. Mostra de novo que esse cristianismo novo, ele é sincrético, mas ele também é fundamentalista, porque ele fala mal de quem fazia isso antes. Isso não é cristianismo. É isso, Rogerinho. Assim, a gente tem que... E eu acho que isso a gente já bateu na tecla aqui algumas vezes, né? Pra nós ficarmos de olho nessas pessoas que assumem esse papel da unção, que leva muito a sério isso. E o ponto é que, às vezes, Pedro, essa pessoa, ela tá tão enfronhada, né, nesse meio religioso, que ela passa a acreditar mesmo nisso, né? Então, todos os jargões que ela usa são jargões do meio da igreja que ele participa, né? O vigia varão, o glória, enfim. A pessoa vai assumindo esse papel de que ela é de fato uma pessoa que anda com Deus 24 horas por dia, enfim. E aí ela passa a ter que dar conta, às vezes, de um personagem que ela criou e tal. E enquanto a
a parte sobrenatural não dá conta, então a pessoa vai dar conta com aquilo que ela tem à mão, né? Então ela vai fazer ali as revelações genéricas, ela vai predizer o futuro que é óbvio, né? Porque, afinal de contas, ela não tem a humildade e não tem a capacidade de sair desse pedestal que ela se colocou e às vezes os outros a colocaram também, né? E aí, a gente percebe que essa banalização do discurso e a banalização do sagrado tem a ver exatamente com essa tentativa de emergir, ou melhor, de submergir, né, que é o contrário de emergir, toda a sociedade numa religiosidade, né? E o sagrado não dá conta, porque a gente precisa do profano, a gente precisa do momento do desligar ali, entendeu? De não ser esse sagrado o tempo todo. Então, das duas uma, ou a gente faz isso de uma maneira falsa, ou a gente faz isso de uma maneira enganada, né? Então, ou é enganoso ou é enganado, né? Ou você tá se enganando sem perceber, ou você tá fazendo isso porque, já sei que isso não tá dando em muita coisa, mas eu não vou sair aqui desse pedestal, porque afinal de contas, de mendigar eu tenho vergonha, de trabalhar eu tenho preguiça. Sim. Muito bem. E acaba vivendo escravo do personagem, vai viver uma vida miserável, triste e vai levar outras pessoas para isso. Alexandre, para terminar, como termina isso, hein? Qual a solução para isso? Qual a solução? Como termina esse podcast? Sim. Mas, na verdade, assim, qual a solução para isso, não é? Porque, Boff fala de sincretismo, de ecumenismo, de autonomia. Eu entendo que, sim, o cristianismo ele precisa ser sincrético, não no sentido de perder a sua identidade, mas ser capaz de acolher o outro. Eu acho que muito mais no sentido ecumênico, talvez, né? E autônomo, isso o Papa Francisco vem tentando fazer. Mas também há outras soluções, não é, Alexandre? Sim. Que soluções? Sim. Eu, particularmente, eu não gosto do termo sincrético, né? Não, também não. Acho que o sincrético, talvez se eu fosse um bandista, conseguiria entender melhor e poderia abraçar isso com mais tranquilidade. Eu, do meu ponto de vista e da minha experiência, tenho dificuldade em pensar que o futuro da espiritualidade brasileira é o sincretismo, né? Que consistiria... Eu acho que é o ecumenismo. Então, mas do ponto de vista da doutrina, eu acho complicado a ideia do sincretismo, que seria a sua religião é boa, a minha também é boa, vou na sexta-feira na gira, no sábado eu vou no culto e no domingo eu vou na missa. E não vejo que esse é o caminho, não, né? É necessário ter-se uma identidade, não é, Alexandre? Eu acho que é importante assumir a sua identidade própria, e a nossa identidade, cada vez mais, vai passar por um conhecer o fenômeno religioso e o fenômeno religioso do outro, mas do ponto de vista do conhecimento, né? Assim como você tem que conhecer as leis da física, basicamente, assim como você tem que conhecer a biologia, você tem que conhecer o fenômeno religioso e tem que respeitar, né? Tem que conhecer o candomblé, tem que conhecer os mitos das religiões afro e tem que respeitar naquilo que ele é, sem precisar chamar de seu, entendeu? Sim. Sem precisar dizer que crê. A religião, ela tem que promover a arte do encontro, né, Alexandre? Não à toa você ouviu aí na metade do programa o Samba da Bênção, em que Vinícius de Moraes fala da arte do encontro, não é? E Francisco cita Vinícius de Moraes, não é? De forma belíssima num dos seus últimos documentos. Então, a religião verdadeira, a abençoada, ela deve sim promover o encontro entre aquilo que é a criação, não é? E só quando a criação estiver toda reconciliada e redimida é que de fato o Senhor há de se manifestar, mas para isso alguém tem que começar a promover esse encontro, essa arte abençoada do encontro, do estar junto. E quem há de fazê-lo? Ora, se não aqueles que são os seguidores do mestre do encontro, que é Jesus Cristo, quem mais, não é? A gente corre um risco
muito, e aqui para terminar da minha parte, eu evoco o Johann Baptist Metz. Ele tem um livro na Paulus, ó, a propaganda, né? Mística de Olhos Abertos. E o que ele fala da importância de uma mística que tenha os olhos abertos para a realidade, que seja capaz de enxergar a realidade e agir misticamente a partir dela. Não a mística que vire as costas, não a mística que deixe de agir, aquilo que a gente já falou nos outros programas lá atrás, não é? E a solução pra gente não cair nesse cristianismo repleto de mitos e fábulas e folclores é a gente voltar àquilo que há de mais concreto, porque Deus assim o fez e assim também a gente deveria fazer. Eu, por mim, termino, Alexandre. Eu vou ter que estender um pouco aqui a conversa. Vai lá. Mas, assim, vou partir exatamente do que você tá falando aí, né? Não acredito em um ecumenismo de altar, né? Dessa coisa de líder religioso se juntando junto para ler uma mensagenzinha, acho pouco, acho inerte. Acredito no ecumenismo da caridade, nesse que o Pedro tá lembrando aí, né? Que se dá quando a gente arregaça as mãos juntos, né? Arregaça as mangas, dá as mãos e faz o bem acontecer nesse planeta, nessa cidade e tudo mais. Acho que esse ecumenismo e no mais, o primeiro passo do ecumenismo, que é a tolerância, né? Sim. É o sermos tolerantes, o não nos incomodarmos porque alguém tá cantando um louvor, né? Não nos incomodarmos porque alguém tá rezando um terço. Quando a gente der esse passo de maturidade enquanto sociedade, então a gente vai poder dizer, estamos no caminho certo, né? E parece algo muito simples, eu acho que é o mínimo, e como é desafiador que esse mínimo aconteça. Ser tolerante. Aí não precisa nem tá junto no mesmo espaço. Esse negócio de capela ecumênica em aeroporto, sabe? Que bobagem. Basta que você veja o outro rezando e ok, mano, você estendeu o seu tapete aí, se virou pra Meca, beleza, velho. Firmeza, né? Faz aí a sua oração que tá tudo certo. Quando a gente conseguir fazer isso sem ter um comichão por dentro, olha, a humanidade já tá meio caminho andado. E por fim, pra terminar também da minha parte, eu tenho que dizer que se a gente falou de misticismo aqui, é exatamente um contraponto com o programa que a gente fez há 2 semanas atrás, de que o contrário do misticismo é a mística, né? Sim. E eu vou insistir no passo aqui da interioridade. Se a gente tá numa religiosidade ou numa espiritualidade, do jeito que você queira falar, que ela é só externa, que ela é só reativa, que é só alguém que propõe e você tem que acatar, fuja disso. Porque é exatamente nisso que a gente bateu o programa inteiro, né? Sim. A mística, a espiritualidade, ela começa dentro de você e é esse caminho que você, no fim, tem que se tornar melhor, né? Mais autônomo. Como tem que ser autônoma as religiões, como tem que ser autônoma a nossa nação. Sem servilismo, sem pagar o pau pra quem quer que seja, sem achar que o do outro é melhor do que o seu. Pronto, falei. É isso. A arte do encontro. Alexandre, exorcizei esse programa, hein? Um beijo. Um abraço. Aperto de mão. Falou. Tchau, tchau.